Fala sucesso, cara! Esse vídeo de hoje é o melhor vídeo que você já assistiu sobre essa personagem tão curiosa chamado Asenate. Ah, tá aí, Asenate, Osnate na pronúncia hebraica, que é a história secreta da esposa de José e do seu misterioso talismã. Ah, você viu? Tá, gente. A história é fantástica. Gladson, me explica uma coisa. Por que? Olha que vai ter respondido nesse vídeo. Nesse vídeo você vai aprender por que José casou com uma pseudo-filha de um sacerdote pagão. E ainda, para piorar, os seus filhos, Manassés e Efraim, tiveram parte das 12 tribos de Israel. Gente, esse vídeo vai te explicar algumas histórias, vai te explicar alguns porquês que você nunca ouviu. Gladys, mas isso não está na Bíblia. Espera que eu vou te provar que algumas coisas estão na Bíblia e outras coisas estão na tradição oral. E outras explicações também cristãs, de alguns estudiosos que muitas vezes não tiveram acesso a essa história, que é passada de pai para filho, e que muitas vezes tiveram alguns comentários infelizes e que em livros famosos, exatamente isso. Mas isso não diminui em nada. Gladys, vai mudar alguma coisa a minha fé em Jesus Cristo? Nada. Muito pelo contrário. Ele pode até fortalecer. Vamos lá então? Primeiro que a gente vai começar, tá aqui, ó. Tá. Quem foi Asenate ou Osnate, que na pronúncia ela tem um sonoro acento na letra A. E aqui para isso a gente vai lá usar Taná, que é Gladys, o que é a diferença entre Taná e Torá? A Torá é o Pentateuco, são 5 livros. E a Taná é o nosso Antigo Testamento, lógico, e tem uma ordem um pouco diferenciada. Então vamos lá. Gênesis 41, 44. O faraó disse a Yosef, José: eu sou o faraó, mas sem ti ninguém moverá a mão nem o pé em todo o Mitzraim, que é o Egito. Aí vamos lá, Gênesis 41, 45. O faraó deu a José o nome de Tsnaf Paneia ou Zafenat Paneia, elucidador de charadas. O original elucidador de charadas, quando você vai ver a etimologia hebraica, se chama elucidador de charadas. E deu-lhe em casamento Osnate, Asenate, filha de Potifera, Cohen de On. José viajou por toda a terra de Mitzraim e Egito. Yosef tinha 30 anos quando se pôs a serviço do faraó, rei de Mitzraim. Importante essa data. Yosef saiu da presença do faraó e percorreu todo Mitzraim. Ou seja, José é o verdadeiro funcionário. Você dá para ele uma função e ele vai correndo fazer ela. Isso aqui é um ato que tem um vídeo de José que explica como ele chegou até o faraó. E tem um outro vídeo que te ensina que para mim é um dos maiores vendedores, se chama José. Muito, muito forte. E os filhos de José, vamos lá então? Aqui tá facinho para vocês. No Mitzraim, Egito, José teve Manassés e Efraim. Tem 2 vídeos fantásticos que falam sobre Manassés e sobre Efraim. Um era o touro e o outro é o ren, que é um animal extinto, com chifres muito belos. Nascido de Osnate, Asenate, filha de Potifera, Cohen de On. O Potifera, a gente tem que deixar bem claro. Quando você vai ver explicações cristãs, fala que Potifera é o mesmo Potifar. Tem um fundo de verdade? Tem. Só que o que eles alegam? Que como Potifar subiu de cargo, o nome dele foi mudado. Só que na tradição judaica, Potifar foi o primeiro ato de mudança de sexo. E um dos motivos é o que a gente vai explicar aqui agora também,
mas não é o motivo. Eu vou fazer um vídeo só sobre Potifar, que é a primeira mudança de sexo da Bíblia, é justamente ele. Gladys, não tem na Bíblia, mas tem na tradição hebraica passada de pai para filho. Gladys, você acredita nisso? Isso não muda em nada a minha fé, mas é uma história que tem pé e cabeça, vamos dizer assim. É muito plausível. Vamos lá. Azenate casou-se com José. E aí veio o primeiro filho chamado Manassés. E o seu símbolo é o reino, que é o que eu falei anteriormente. Efraim é o touro, devido ao quê? Justamente a profecia que ele recebeu de Jacó e a profecia depois que ele recebeu de Moisés. Qual é o problema aqui? Vamos lá. Será que José iria aceitar se casar com uma mulher pagã? E como seus filhos iriam fazer parte da tribo de Israel? É outra pergunta forte. Sim ou não? A misteriosa e secreta história de Osnate, Azenate, esposa de José, pela Midrash. Agora eu vou contar o segredo que é contado pela Midrash sobre a vida de Diná e o que aconteceu. Conta-se que esse episódio onde ela foi violada por Siquém, ela ficou grávida. Outras linhas falam que ela se casou com Siquém, Jacó fez o casamento e no momento da lua de mel, noite de núpcias, foi onde Simeão e Levi foram lá e fizeram aquela barbaridade. Aí uns falam que ela ficou grávida no momento que ela estava na lua de mel, o que eu acho tendencioso, uma proteção não tão importante, e os outros falam que ela ficou grávida justamente no episódio onde ela foi violada. Vai mudar alguma coisa? Não. Gladys, por que essa história midrástica não está na Bíblia? Porque ela não é cristocêntrica, ela não tem ligação direta com o Messias. Entendi. Entendeu? Porque tem muitas histórias que não estão, mas tem uma explicação lógica. Então conta-se que ela ficou grávida. E com isso ela ficou muito consternada. Viu que os irmãos, ela se sentia como uma prostituta. Ela se sentia. E ao mesmo tempo ela já não estava mais casada porque mataram o marido dela. E ela ficou por muito tempo, por muito pesares. Tem um vídeo que eu estou preparando sobre Diná, muito, mas muito forte. E tem coisas ali surpreendentes que também contado pelo que estão constando na Midrash, na Talmud, são histórias orais, né? Tradição oral. E aí, nesse momento, você sabe que a mulher grávida, ela fica muito sensível. Eu lembro quando a minha esposa ficou grávida, menino do céu. Ai, você não me ama. Gente, a gente faz de tudo, parece que a gente faz a mesma coisa, só que a sensibilidade dela é maior. A mulher fica mais sensível. Você que está casado sabe que é um desafio. E aí vem as vontades. Não é verdade? Então, e não foi diferente com Diná. Quando nasceu uma linda menina. Uma linda menina. E ela pegou sua filha no seu colo e levou para o seu pai Jacó. Chegando para o seu pai Jacó, Jacó, vendo que ela estava transtornada, mandou fazer. Falei, filha, não se preocupe. Deus é contigo. Tem um projeto muito grande para sua filha. Tanto que ele chegou e mandou fazer um colar. E você vai ficar surpreendido que está escrito nesse colar. Eu vou te contar. Agora? Não, espera, você vai ficar maravilhado. E ali, esse colar é a diferença. E aí, Jacó fez esse colar, alguns falam que é talismã, e deu para sua filha. E ao mesmo tempo deu o nome para Osnate. Por que Osnate, Gladys? Porque Osnate significa, aqui ó, Jacó dá um nome, a sua neta está aqui do lado, de Osnate, Azanete, filha de Diná. O que significa Osnate? Porque o lugar onde ela nasceu tinha muita sarça, as mesmas que Moisés viu, que é Siné, que é sarça, é o Siné, que é o nome da sarça. E aí, Osnate, que é derivado de Osnate. E aí, e tem a ver, tudo a ver com a história. Porque Deus usou a sarça ardente. E Osnate também foi uma sarça ardente? Tem tudo a ver com o que está escrito também no seu colar. E aí, Diná, a menina foi crescendo,
Alguns eruditos falam que com 6 anos ela levou, outros com 8 anos. Não importa a idade. Outros falam que foi com 12 anos, o que eu duvido muito. Porque era a idade onde a criança ela já estava despretensiosa. E matematicamente poderia não daria certo. Claro, como assim? Você vai entender. Quando ela leva, Deus, ela se toca e leva Osnat, Azenat até o Egito. Chegando lá, ela chega e fala: filha, Deus vai te proteger. Deus tem um grande projeto na sua vida. Aí colocou o colar nela e falou: esse colar é o que demonstra que você faz parte da nossa geração e da nossa casa. Aí ela: você sempre vai lembrar de nós ao olhar esse colar. Tranquilo. Alguns dizem que ela ficou distante, como a história de Miriam, que ficou vendo Moisés à distância. Outros falam que ela foi embora. Mas o que importa aqui, é unânime, que ela começou a chorar. Chorar copiosamente. E nesse momento, quem está passando? Potifar. Potifar olhou e... gente, quem é que está chorando? Chegou para os seus funcionários e falou assim: procura saber quem é que está chorando. Aí identificaram a criança. Potifar chegou até ela e falou assim: tudo bom com você? Por que você está chorando? É porque eu estou muito triste e ao mesmo tempo eu estou... E ela estava desnorteada. Ela não tinha... Imagina, você meio que abandonado, meio não, totalmente abandonado numa cidade grande, sem entender a cultura e se brincar, sem falar a língua. E naquele momento, Potifar se sensibilizou e adotou ela. Que interessante. Adotou, exatamente. Quando você começa a entender isso aqui, aí você fala assim: gente, tem algo muito precioso sobre isso. Aí levou ela para casa. Quando levou ela para casa, adotou ela como sua filha. E por que ele fez isso? Porque ele olhou o colar. Diz a tradição que quando ele olhou o colar, viu que ela era de uma família importante. Só que mal sabia ele que era uma das famílias mais importantes da terra. Porque não era qualquer anel. Não era algo tão suntuoso ao ponto de não ser roubada, mas não era algo tão simplório ao ponto de não ser identificada. Então ele chegou e falou: é uma menina educada. E levou para sua casa. Agora, uma vez na casa de Potifar, Osnat, começou a crescer como filha de Potifar. Só que, para surpresa de todos, adivinha quem bate na mesma casa, quem vai morar e trabalhar na mesma casa porque foi enganado pelos irmãos? José. E aí quando José foi para lá, eles não tiveram acesso um com o outro ainda, porque ela era tida como filha e ele era um escravo da área de negócio, ele não tinha acesso à família. E aí tem aquele episódio fatídico onde a esposa de Potifar tenta ter relações com ele e ele foge. Lembra desse episódio? E o que acontece? Aí vem uma pergunta que isso começa a te dar margens para dar crédito a essa história. Pergunta de ouro que vai validar essa história. Vem comigo, olha que interessante. Primeiro, por que José não foi imediatamente morto quando foi acusado de tentar violar a esposa de Potifar? Peraí. Qualquer pessoa que tentasse fazer algo com a esposa de alguém, você imagina se um seu empregado tenta fazer algo com a sua esposa. Gente, imediatamente você, no poder de Potifar, ia mandar o quê? Que era um sacerdote, conta que ele era um sacerdote de sacrifício, então ele sacrificava tanto animais como seres humanos. E ainda mais porque ele depois virou sacerdote. Por isso que tem essa história. A pergunta é, por que ele não mandou matar José, sabendo que a sua esposa acusou ele de um ato tão violento? Segunda pergunta, está em Gênesis 39:20. Por que ele foi levado para uma prisão de pessoas mais ricas? Eram prisioneiros do rei. Primeiro,
a pessoa é acusada, eu não mato ele, ainda levo para ele para uma prisão com mais mordomias, tem alguma coisa por trás disso. Terceira pergunta, que é muito importante para validar essa história. Por quê? Aí vem, por que José se casou justamente com a filha de Potifar, que teve o seu nome mudado? Eu estou te contando a história midrástica, pela tradição. Então Potifar teve o seu nome mudado e deu justamente a sua filha adotiva para ele. E o rei, sabendo disso, foi o quê? O sacerdote, por ele ser uma pessoa que traduziu um sonho, ele era da parte espiritual. Então, nada melhor do que dar uma filha de um sacerdote. E que, por sua vez, era uma filha que não era diretamente ligada a ele. Era de uma outra cultura. Então, não ia ter problema com o Egito. Porque o Egito tinha suas tradições de não dar a sua filha para ninguém que fosse de uma outra cultura. Outro porquê. E a quarta e última pergunta que ele chancela. Primeiro, por que o faraó colocaria um estrupador, vamos colocar aqui, um acusado de estupro para governar o Egito? Só se tivesse uma coisa, se tivesse uma pessoa inocente. Aí que entra a Zenate. Osnat conta Midrash que ela viu tudo. Ela viu, presenciou tudo. O momento que a sua madrasta tentou com José. E aí vem um episódio que é muito importante. Primeiro, ela era uma filha adotiva. Ela arriscou a própria vida para desmentir a sua madrasta. Gente, olha quão perigoso é isso. E Deus, vendo essa atitude honrosa e perigosa, e que arriscou a sua própria vida pela vida de José, permitiu que ela se casasse com um filho direto de Jacó. Nossa, que história é essa, gente? Gente, por que fofoca judaica é essa? Não é fofoca, é midrash, é uma história. E que você começa a analisar, tem muito a ver. Então, naquele momento, ela era uma filha da tribo de Jacó. Só que como que José casou-se com ela? O rei dá uma lapada em José. Fala, você não é o Zenate, o que vê todos os sonhos? Está aqui a esposa. Então, já que ele sabia ler todos os sonhos, quando ele foi ver a primeira vez e ter contato com a Zenate, conta Midrash que ele viu colar. Lembra do colar? Agora veio o mistério do colar. E no colar tinha uma frase que foi justamente Jacó quem mandou escrever lá atrás. Olha que maravilhosa a história. E o clássico, o que estava escrito nesse colar? O que estava escrito nesse colar fez José casar-se com ela. Imediatamente, ainda ter filhos e ainda colocar os seus filhos no colo e pedir para o pai abençoar eles. Sabe por quê? Porque no colar estava escrito: sou filha da casa de Jacó. Outras pessoas falam: faço parte da casa de Jacó. Gente, quando ele leu o que estava no colar, ele imediatamente viu que ela fazia parte da tribo de Jacó. E ele se casou com ela. Gladys, eu tô com uma dúvida. Olha que dúvida aqui, ó. Osnat tinha quantos anos quando se casou com seu tio José? Pra gente entender isso, vamos para sua mãe, Diná. Diná nasceu no ano de 2258 ou 1718. É o ano mais provável. Então, vários estudos indicam esse ano. E quando você vai ver a cronológica, ela te dá esses anos, só que o calendário judaico ele não conseguia identificar isso. Ela foi violada, então, 1718, antes de Cristo, então é menos 1718. E 1700 antes de Cristo, Diná tinha 18 anos. Então, ela nasceu em 1718 e teve relações forçadas com Siquém em 1700. Então, ela tinha 18 anos. Como ela ficou grávida, um ano depois nasceu a Zenate.
Então ela teve a filha com 19 anos. Diná era 2 anos mais velha que José. 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. José tinha 30 anos quando se casou com a Zenate. Então a Zenate tinha entre 13 e 14 anos quando se casou com José. Claro, isso vai mudar alguma coisa? Nada, não muda nada. Agora, uma outra curiosidade maravilhosa que fala em Gênesis 48:1. O filho de Jacó, que o seu pai está doente, vá até ele. Sabe quem dá essa notícia? Em Gênesis 48:1, a Midrash fala que quem dá essa notícia é justamente a Zenate, neta de Jacó. Então ela conta-se que ela começou a cuidar do seu avô. Gente, olha que mistério. Ela foi para o Egito e acabou voltando para a casa de Jacó. Lembra que estava escrito? Eu faço parte da casa de Jacó. Sou filha da casa de Jacó. Tá ali. Sou da casa de Jacó. Ela tinha a marca da promessa. Também conta-se que quando foi ela, que estava próximo de morrer, quem chamou foi ela. Então ela estava cuidando do seu avô. Olha que bonito. História muito linda isso aí. Tá bom, Glácio. Vamos supor que essa história seja só mais um mito. Não tem problema. Vai mudar alguma coisa? Nada. Vai mudar sua fé? Nada. E espero que nem mude. Por que não? Tá aqui, ó. E qual a explicação bíblica caso a Zenate não fosse a filha de Diná? Muito simples. Providência divina. Aqui, ó, muitos teólogos veem o casamento como parte do plano de Deus para José e para a nação de Israel. A Zenate, embora fosse egípcia, tornou-se parte do povo escolhido e deu origem a 2 das 12 tribos de Israel, Manassés e Efraim. Aliança e união. O casamento de José com a Zenate pode ser visto como um símbolo de união entre Deus e o seu povo. Assim como José se uniu a uma mulher de uma outra nação, Deus uniu a si mesmo a Israel, formando um povo escolhido. Ascensão social. Ao se casar com a filha de um sacerdote egípcio, José consolidou sua posição na sociedade egípcia, o que foi crucial para sua missão de salvar seu povo durante a fome. Mas cuidado com o julgo desigual. Case com alguém que professa sua fé. Ah, mas ela tem um problema que ela... Gente, sempre dá problema. É o que eu mais tenho, é casos, e são casos que muitas vezes não há uma solução fácil, a menos que um ceda, e quase sempre quem cede é aquele que tem menos fé. Mas existem casos de alguns exemplos na Bíblia de homens de Deus que casaram com outras mulheres? Sim, Moisés casou-se com Zípora, que o pai dela, Jetro, era um sacerdote midianita. Alguns contam que ele acreditava no Deus único, mas querendo ou não, ela fazia parte do midianita. O que eu aprendo com isso? Essa história midrástica é muito bonita, uma história fantástica, mas ela não muda em nada a visão plena de Deus, plena daquele que ele enviou, aquele que veio trazer a salvação. Então, quando você entende que tem um projeto maior por trás, fica mais fácil. O que eu aprendo com essa lição? Que naquele momento a Zenate arriscou a sua vida em prol de José. Porque aquelas perguntas que foram aquelas perguntas de ouro vale muito, muito quando você identifica por que José não morreu. Porque houve alguém que interveio por ele. Por que ele foi para uma prisão? É como se fosse aquela prisão de faculdade, não tem uma prisão especial? Por que ele não foi por Carandiru? Porque Deus precisava que José fosse para lá. Tem a história de José, que é o Ciclos, um vídeo fantástico. Assiste ele que está aqui no canal. E aí você começa a entender que tem projetos, tem um porquê. E a Zenate, nesse momento, ela foi o quê? Uma menina de ouro. E por causa de um sacrifício de uma mãe chamada Diná, que abriu mão do seu filho, para que aquele que fosse escolhido fosse salvo. Tem um porquê? Tem. Mas por que não é contado na Bíblia? Porque lembra que eu te falei que ela não é cristocêntrica? Ela não tem uma ligação direta com Mashiach, o Messias. Então espere que tenha um vídeo fabuloso a mais que está vindo, que é uma surpresa. Vou fazer também uma live mostrando
como é um estudo cronológico que eu tenho. E eu estou pensando aqui que várias pessoas, como eu fui num negócio de caridade, eu estou querendo fazer algo que é uma coisa. Já viu aquele algo que você é apaixonado? Que é muito perigoso para pessoas que vão ler porque vão ficar apaixonados. É uma forma muito peculiar de entender a Bíblia. Aí você vai, é um pano de fundo cronológico. Você fala assim: meu Deus, agora eu entendi a Bíblia cronológica. Fantástico, não é? Então, quero deixar aqui esse vídeo e que Deus te abençoe e te guarde, porque eu sei que cada estudo que eu estou fazendo aqui é para que você possa ficar mais fortalecido na fé em Deus. Nesse caso, foi um caso onde Deus teve um preceito, onde uma criança transformou uma casa e salvou a vida de um homem. Claro, eu não acredito nela, não tem base bíblica nenhuma. Ah, porque Diná casou, tem a história que Diná casou com Simeão, com seu irmão Simeão. Tem essa história. Gladson, aonde está isso? Lembra que eu te falei? Midrash? São tradições. Gladson, é uma verdade plena? Gente, eu não estava lá, mas a história tem uma certa coerência. Lembra das perguntas de ouro? Se fosse você, que alguém tentou fazer algo mal com a sua esposa, será que você mandaria ele para uma prisão totalmente, uma prisão, um Carandiru, ou para uma prisão especial? Se você tivesse o poder de mandar matar, você mandaria matar, porque você era um sacerdote, um estudioso a sacerdote e tinha ligação com o rei, porque você era rico? Você mandaria matar ou você perdoaria? A menos que houvesse uma história de um porquê. E essa traição, essa tentativa de traição, também justifica por que Potifar, alguns eruditos falam, por que mudou de sexo. Você podia contar essa história, vou contar, mas ela não está ainda está numa fila ainda de muitos assuntos. Tem muita coisa curiosa para você aprender sobre Deus, sobre a palavra divina de Deus, muito interessante. Então fica aqui, que Deus te abençoe e te guarde, e espero que tenha aprendido algo.